Tudo bem com você, minha querida? Tudo bem, Bruno. Como você está por aí? Gente, olha, estamos bem aqui em Santa Catarina, em Jaraguá. O frio está começando a chegar e já não estou muito feliz com isso, porque é muito frio. Mas fazer o quê, né? São os ossos do ofício de morar no sul, né? Mas, gente, deixa eu falar para vocês, né? Eu vou fazer um pouquinho da fala de quem que é a professora Janaína, tá? Depois ela se apresenta academicamente para vocês, tá? Eu prefiro mostrar o lado, vamos dizer assim, que me fez, né, tê-la como a minha orientadora na faculdade, né? Uma pessoa que me acolheu, assim, abraçou e vamos lá fazer, né? Então, assim, gente, a professora Janaína foi uma mentora para mim na faculdade, né? Ela me ensinou muita coisa, né? Me mostrou a beleza do universo do patrimônio histórico, né? E hoje aqui a gente conversando, né? Começa bem. Convidei ela para fazer parte um pouquinho desse projeto. Nós já estamos na nossa quinta semana já do projeto Conectados em Live. Então, assim, a gente consegue, tá construindo, né? Um projeto dentro dessa ideia, né? Então, nada mais do que chamar pessoas significantes, né? Pessoas magníficas, maravilhosas, para então fazer parte desse projeto. Prof. Jana, assim, gente, se eu ficar falando aqui, eu fico falando dela o tempo todo e a gente não faz nada. Então, assim, professora Janaína, por favor, se apresenta um pouquinho na questão acadêmica, por favor, para todo mundo saber quem você é e quão maravilhosa você é, tá? Então, eu vou deixar um pouquinho para ela ir falando aqui, gente. Vamos lá, prof. Certo, então, galera, pessoal, muito legal esse convite, essa oportunidade da gente estar juntos, embora fisicamente separados, né? Mas online a gente também se sente juntinhos. E o Bruno aí exagera um pouquinho, né? Mas eu sou professora aqui no Centro Universitário Adventista de São Paulo, no NASP, no nosso campus aqui em Engenheiro Coelho. Eu dou aulas no curso de História, no curso de Arquitetura e no curso de Pedagogia. As minhas áreas são a área de artes visuais e depois eu também tenho formação na área de museologia, patrimônio cultural, então eu transito um pouquinho por essas áreas aí. Maravilha! Uma mulher que tem um multiconhecimento, né? Então, assim, é único, né? Eu tava lembrando, professora, deixa eu compartilhar uma memória contigo. Eu tava lembrando que, assim, ó, eu, a Érica, a Rosana e a Fábio fomos os primeiros orientandos de TCC no NAS. Sim, então, sim. Assim, eu tava comentando com os meninos que estão formando esse ano, né? Pensei, gente, nós somos os primeiros orientandos dela. Então, vocês imaginam, né? Que sensação boa, né? Então, assim, olha, assim, aproveitem bem, porque, olha, é raro achar um professor assim. Vamos lá, então. Professora Janaína, como é que nós vamos funcionar? As pessoas vão comentando aqui, tá? E aí, o que acontece? Eu vou vendo as perguntas, né? Você também vai vendo, você está vendo aí que vai subindo as perguntinhas, né? Então, assim, se surgir alguma pergunta, né, que seja tão, assim, que der pra gente parar a nossa reflexão, eu dou uma paradinha, a gente vê a pergunta, a gente responde e retorna, então, para nossa reflexão, tá bom? Então, assim que a gente Tranquilo. vai caminhando, então, com esse momento aqui, tá? Então, assim, gente, a live nossa dessa semana, ela tá com um tema muito interessante, tá? Que é, então, né, o patrimônio cultural em risco, tá? Então, nós vamos falar um pouco sobre a questão, né? Vamos conceituar o que é patrimônio cultural, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre a questão de conflitos armados, né? Terrorismo, tá? Vamos falar sobre o processo de desterritorialização, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a questão de desastres, tá? Naturais, né? E antrópicos, né? Com a ação do homem também. E aí nós vamos conversando um pouquinho sobre a importância, então, de patrimônio cultural. Principalmente, por exemplo, que a gente sabe que nos últimos anos, né, a gente percebeu que alguns patrimônios culturais foram destruídos, né, por questões, então, de ideologia, né, por questões, então, de uma forma deles destruir a memória, né, destruir a cultura,
de um povo alheio, né? Então nós vamos discutir um pouquinho sobre isso, vamos falar um pouquinho, né, sobre a questão, vamos dar um exemplo, né, de museus, então, por exemplo, Museu do Rio de Janeiro, né, Museu da Língua Portuguesa, tá? A Catedral de Notre Dame, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Mas então a gente vai comentar sobre a questão de patrimônio cultural. E dentro disso, a professora Janaína, então, né, ela tem uma especificidade muito grande na questão de patrimônio cultural, porque ela tem o mestrado dela na área de patrimônio cultural, né? Ela orienta muitos trabalhos na área de patrimônio cultural, e dentro disso, nós então temos que entender de que forma que o patrimônio cultural ele chega até nós, tá? Porque não é tão simples, né? Ele está ali dentro do museu, ele está dentro de um local, ponto, mas, ou até mesmo num centro histórico, né? Mas até de que forma que ele chega até nós? Tá? Essa é uma pergunta muito interessante, né? Essa é uma das perguntas que a gente vai discutir um pouquinho, professora Janaína, porque é uma das dúvidas que a maioria das pessoas, né, elas acabam não se remetendo, né? De pensar como é que o patrimônio ele é tão importante para nós, tá? E por que ele é importante, né? Então, para responder essa pergunta, eu vou fazer uma pergunta muito simples, né, para a professora Janaína. O que a professora Janaína ela conceitua para a gente, o que é um patrimônio cultural? Certo, Bruno. Acho que esse é o ponto inicial aí da nossa conversa, para que todo mundo possa entender aí da onde que a gente parte. Então, o patrimônio cultural, ele são os bens, são as heranças, são os legados que nós recebemos das gerações que nos antecederam e que têm a importância para as comunidades, para as cidades, para os países, aquilo que faz com que nós nos sintamos pertencentes a um determinado grupo social. Esse patrimônio cultural ele está sempre carregado de valores. O que vai fazer com que um bem seja considerado patrimônio são os valores. Então, o valor artístico, o valor histórico, valor arquitetônico, arqueológico, a importância desses bens para trazer informações, para trazer conhecimento e também para ligar a nossa sociedade com as sociedades que nos antecederam. Outra coisa bastante importante quando a gente está falando de patrimônio é pensarmos nas questões afetivas e também simbólicas. Então, muitas vezes, um artefato, um bem, uma arquitetura, um monumento, um lugar, ele não tem grandes valores artísticos, que façam com que ele seja digno de ser, às vezes, preservado. Mas aí, nesse momento que vai entrar em discussão e o que vai ter importância e relevância para que ele venha a ser preservado, porque o ato de preservar, ele exige aí uma série de ações e de custos, né? A preservação, ela implica em custos. Então, para que vale a pena a gente investir na preservação desses patrimônios, nós temos que sempre observar esses valores que estão atrelados a eles. Então, esses valores, muitas vezes, eles são afetivos, são simbólicos, muito embora esses bens não tenham, às vezes, grande validade artística ou histórica. Então, quando a gente está falando de patrimônio cultural, a gente tem uma gama muito variada de bens que podem ser considerados patrimônio cultural. E no caso brasileiro, a gente cabe lembrar sempre aí o artigo 216 da Constituição Federal, que é o artigo que define o que é o patrimônio cultural brasileiro. E se nós olharmos o artigo, nós vamos ver que uma gama muito grande de possibilidades aí de objetos, de lugares, de saberes, de fazeres, enfim. É uma infinitude de possibilidades. Então, assim, só para a gente perceber, né, que assim, o mais interessante é que para preservar o patrimônio, ele tem que ter um significado, né, tem que ter uma simbologia memorial, né? Não adianta simplesmente, né, eu pegar um objeto que eu julgo ser antigo e simplesmente falar, ele é um patrimônio, então ele vai descrever a identidade. Realmente, para a família, por exemplo, se for uma questão, por exemplo, familiar, ele pode até ter, então, valores memoriais, afetivos, como a professora disse, né? Mas, para passar pelo processo de tombamento, né, para passar pelo processo de reconhecimento patrimonial, ele tem que ter um valor simbólico para aquela nação, né, para
naquele determinado local que está sendo, então, tombado, né? E pensando bem claro, né? Quando a gente tombado, não é você derrubar o local, tá, gente? Então, assim, tem várias pessoas que imaginam, vamos tombar, então derruba o patrimônio. Não, tombar é reconhecer que ele é, então, o patrimônio, que ele descreve alguma coisa dentro do contexto, então, do conceito de patrimônio cultural. Mas a professora citou ali, que eu acho muito interessante, a questão de afetividade, né? Quando a gente tem, por exemplo, assim, eu não sei o nosso público que está nos assistindo, né? Mas, assim, a maioria das pessoas, quando olha um patrimônio, né? Quando olha um prédio antigo, né? Quando olha uma estátua, né? Quando olha, por exemplo, o prédio, por exemplo, de um colégio, né? Não interessa o que seria, ali tem uma identidade daquele grupo, daquele município, né? daquelas pessoas que estão ali, né? A pergunta que eu acho interessante de fazer aqui, professora, é que a gente precisa entender, né? Qual que é a diferença entre, né? Ou a diferença, ou até mesmo, né? Um leva ao outro de memória e identidade de um povo. Como é que a gente consegue fazer essa diferenciação? Então, quando a gente pensa nesses valores, né, na memória, na identidade, cada povo, isso é uma construção, né? Então, a gente tem até algumas críticas à questão da história, né? Você, historiador aí, a esses processos construtivos que muitas vezes nem sempre representam de fato, e aí por isso que em muitos casos, algumas comunidades não se reconhecem nos bens patrimoniais elencados como sendo representativos daquela comunidade. Então, isso depende muito de onde parte essa escolha desses bens, se é algo impositivo, vindo de cima para fora, às vezes de uma cultura hegemônica, onde a maior parte da comunidade não se reconhece, não se identifica. Isso aí pode ser também um fator de risco, porque quanto menos a população, as pessoas se identificam com o patrimônio, não se reconhecem, não se enxergam nele, menos elas tenderão a se preocupar com ele, a se interessar pela sua preservação. Então, toda política, toda ação educativa voltada para a preservação do patrimônio, ela precisa necessariamente levar em consideração a vontade da comunidade, né? O pensamento, haver um diálogo maior entre todos os atores envolvidos, principalmente com a comunidade que ali está, que cerca aquele bem, para que não haja, de fato, aí uma perda, né, desses princípios de valores, de afetividade, esses valores simbólicos, eles de fato consigam ser passados para as outras gerações. Prof, quando a senhora fala dessa questão, né, de memória e identidade, eu acho muito importante, porque, assim, ao meu ver, aí como historiador agora, né, vou puxar um pouquinho pro lado do historiador, né, ao meu ver, o que falta na sociedade hoje, né, o que falta no mundo hoje, né, é entender, valorizar a memória, né, entender a sua identidade e, principalmente, né, respeitá-la, porque, assim, eu percebo muito isso no Brasil, né, e a gente percebe muitos sociólogos, né, trabalham nisso, né, o Gilberto Freire, o Sérgio Buarque de Holanda, tem vários aí que, assim, por exemplo, a gente sabe que o brasileiro, ele tende, né, a se tendenciar para o mundo europeu do que valorizar aquilo que nós temos aqui dentro, entende? Então, assim, por exemplo, a cultura negra, né, a afro-brasileira, né, a cultura indígena, então a gente não tem muito essa valorização. Até no mundo acadêmico a gente percebe, né, que os trabalhos, né, acabam sendo, né, voltados para o mundo europeu, o velho mundo, do que para nós, entende? Para o nosso contexto, né, de valorizar a nossa ideia, né? Então, assim, por exemplo, né, a professora fala, né, da destruição, né, dos riscos, tá, de se perder a questão do patrimônio. Eu acabo colocando, né, no meio da nossa conversa aqui, eu até começo a pensar agora aqui, né, um dos riscos que a gente tem da questão do patrimônio histórico, do patrimônio cultural, né, se perder, é a nossa não valorização da memória, do objeto, tá, de saber a importância daquilo ali, entende? Então, assim, ao meu ver, a gente não valoriza, prof. Então, a ideia, né, que eu estava aqui montando um argumento para eu fazer a pergunta para a senhora, né, era que é o seguinte, né, nós, ao seu ver, como uma museóloga, né, uma
pessoa que entende de patrimônio histórico, né? Por que a gente tende a não valorizar o nosso patrimônio? Qual que é o problema? Entende? Qual que é a ideia? Porque isso é um risco também que a gente corre, né? De perder, então, o significado. Qual que é o problema, então, que existe ali? Então, um dos aspectos que hoje a gente levantou para essa discussão é a questão da ausência do uso social. Esse é um dos riscos que o patrimônio sofre. Então, quando você tem esses bens patrimoniais e eles são preservados apenas na sua materialidade, sem uma preocupação que isso esteja de fato sendo fruído pela sociedade, que a sociedade esteja de fato em contato, ações permanentes de educação patrimonial e não apenas algumas coisas de maneira intermitente e isoladas, realmente esse reconhecimento ele não acontece de maneira natural. Então é preciso que haja uma preocupação dos gestores, do poder público, e isso já estava pontuado, por exemplo, nas cartas patrimoniais, a necessidade de haver essas ações de maneira contínua. E aí nós temos até um texto do Dominique Poulot, que ele vai falar especificamente sobre o caso dos museus. Ele vai identificar alguns dos grandes museus que nós conhecemos como museus túmulo ou museus templo, porque justamente são espaços onde há essa preservação da memória material, fisicamente eles estão lá, mas não há um uso social, não há realmente a população se apropriando desses bens. E, portanto, ela simplesmente ignora, muitas vezes, a existência da sua memória, da sua identidade, dos seus bens patrimoniais. Saiu uma matéria na BBC, até posso passar o link para quem se interessar, em 2015, a respeito da quantidade de bens que são expostos realmente ao público dentro dos museus. Então, dentro dos grandes museus, se nós formos pensar que a Galeria Tate, em Londres, ela expõe aproximadamente 20% do seu acervo. O Louvre, 8%. E o Guggenheim, 3%. Isso porque eles têm um acervo tão grande, tão vasto, que eles já não têm mais espaço físico e nem como articular aí exposições e colocar esses bens em contato com a população. E aí a gente pode pensar também no nosso Museu Nacional, que infelizmente virou cinzas, com 20 milhões de peças, né, no seu acervo. Então, é um acervo tão grande que é muito difícil de gerir esse acervo de forma que ele possa ser democratizado e a população possa ter realmente contato. Professora Janaína, você citou, né, a ideia do Museu Nacional, né? Isso daí, lá em 2018, né, foi assim uma coisa horrenda, né, dentro do mundo do patrimônio histórico, né? Porque ali muitas pessoas colocam, né? Eu lembro que em 2018 nós tivemos o vestibular aqui em Santa Catarina, né? E a Federal Santa Catarina, ela fez uma questão do vestibular que eu tinha a entrevista, né? A entrevista do museólogo responsável, né? Pelo o técnico, né? E tinha também um poeta que escreveu, né? Museu em Chamas, né? E aí ele colocava, né? Que o museu queimava, né? A Luzia queimava, né? A múmia queimava, né? Tudo queimava, entende? Então ele acabou usando, né? O fogo como uma forma de dizer o seguinte, ó, matou-se então a cultura brasileira, matou-se a história do Brasil, né? Porque realmente isso acontece, né? Quando o museu ele pegou fogo, né? Se a gente for ver, né? Quantos museus tem passado pelo processo então de destruição, né? De conflitos dentro deles mesmo, né? Então, se a gente pegar em 2018 o Museu Nacional, né? 2015, né? As ruínas de Palmira, na Síria, tá? Esse nós vamos comentar um pouquinho mais pra frente, os conflitos armados, né? Em 2015 também o Museu da Língua Portuguesa, que também pegou fogo, entende? A Catedral de Notre Dame, né? Em 2019. Então, assim, é uma coisa monstruosa, porque, assim, se alguém não destrói, pega fogo. Eu acho muito
muito triste isso, né? Porque a gente fica percebendo como é que um museu desse, eu particularmente, eu fiquei muito triste, porque no ano que eu ia conhecer o museu, na semana que eu ia conhecer, que eu tinha feito comprar a passagem, pegou fogo no museu. Eu fiquei assim, desnorteado, eu não sabia o que fazer, porque eu tinha separado toda a viagem, certinho, bonitinho, tudo lindo, e pegou fogo. Literalmente pegou fogo e acabou. Então, assim, a minha vontade de conhecer o museu acabou, e não vai ter mais, entende? E é um museu que, assim, foi Dom Pedro que mandou construir, né, com toda a ideia, com todo o contexto, pegou fogo. Então, assim, por exemplo, por que nós, aí é a pergunta que eu faço, né, por que nós valorizamos somente quando a gente perde um patrimônio? Por que a gente faz isso? Qual que é a nossa ideia dentro disso, professora? Então, o que a gente percebe aí no caso do Museu Nacional e outros casos que foram citados, então é interessante que a gente cita um exemplo europeu, como a Catedral de Notre Dame, que também pegou fogo. Aqui no Brasil, Museu Nacional, Museu da Língua Portuguesa, mas também na questão do patrimônio arquitetônico, a cidade de Edimburgo, o Centro Histórico de Edimburgo, em 2002 também pegou fogo. E nós percebemos que muitas vezes essa presença do museu, do centro histórico, que está ali, nós estamos observando, estamos vendo fisicamente essa presença, nos dá a falsa sensação de uma preservação, de que ali está preservado. Eu posso ir ao museu a qualquer momento, né? É um lugar importante, muito embora as pessoas às vezes não frequentem, não visitem esses espaços, mas elas têm uma vaga noção da importância disso e essa impressão de que, olha, sempre esteve ali, vai continuar ali, até que elas são surpreendidas, de repente, por um desastre natural ou ambiental, ou por um acidente, seja por uma negligência dos gestores públicos e também da iniciativa privada, por que não? Ou seja, por um desastre natural, né? Em todos esses casos, mesmo nos casos dos desastres naturais, esses riscos eles podem, de alguma maneira, ser previstos e minimizados nos seus efeitos, mesmo que seja alguns desastres naturais ou ambientais. E aí a gente pode citar, e até o caso do que nós estamos vivenciando, como é agora essa pandemia do coronavírus, em que medida isso também está afetando a preservação do patrimônio cultural? Será que uma coisa tem a ver com a outra ou não tem nada a ver? Às vezes a gente pode pensar assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, quanto do nosso patrimônio, nesses dias que estamos já há alguns meses na Europa, né, 2, 3 meses, aqui no Brasil 1 mês, está sendo agora, nesse momento, negligenciado, de certo modo, em virtude de algo que é mais importante, que é a saúde física das pessoas. Mas quantos acervos que agora não estão recebendo o tratamento por parte dos seus cuidadores, dos seus conservadores, dos seus museólogos, e quantos recursos que seriam destinados à cultura agora terão um novo destino para a saúde. Então, de certo modo, a gente percebe que todos esses desastres, sejam eles de alguma forma uma negligência ou seja algo intempestivo, eles acabam de alguma forma afetando aí a preservação do patrimônio. A gente tem que entender, né, que, prof, por causa dessa nova realidade que nós estamos vivendo, né, alguns lugares estão sendo, então, né, como a senhora disse, né, negligenciados, porque realmente eles estão sendo negligenciados, né? A gente acaba, então, percebendo de que forma que isso pode, então, atrapalhar a nossa a ideia de patrimônio histórico no Brasil, né? Hoje eu vi que, assim, começar, então, a finalizar contratos de trabalho por causa, então, de que porque não tem mais por que manter o museu aberto ali, né, e manter as pessoas, né, não está tendo verba, não está tendo pessoas, então, para ir até o museu, né, participar do museu e tal, né. Então, isso preocupa a gente de uma maneira muito grande, né, porque, assim, como resultado, né, dessa negligência, o que pode acontecer?
não é só o museu, a gente tem que pensar também, tem pessoas trabalhando dentro, né? Pessoas que necessitam, e assim, uma bola de neve que é criada em cima de negligências, tá? do nosso sistema, entende? Então, assim, ó, a gente tem que entender que dentro de todo esse problema, né, de negligências, né, e fatores, a gente também tem que imaginar o seguinte, né? Como é que a gente pode fazer a gestão desses desastres? Como é que a senhora imagina? Primeiro, né, o que é, vou fazer uma pergunta, né, a gente fala de negligência, né, acaba destruindo patrimônios e tal, né? Vou fazer uma pergunta para a senhora, prof. O que é uma gestão de riscos de desastres? Né? Como é que isso acontece? O que é, então? Então, hoje a gente pode perceber que existem diversos profissionais que têm trabalhado, que têm pesquisado, congressos científicos e uma produção já bastante considerável e significativa com orientações norteadoras. O que falta realmente é colocar isso em prática. E eu até trouxe aqui para citar para a gente, que vocês podem baixar na internet. Em 2015, a Unesco lançou um manual sobre gestão de riscos de desastres para o patrimônio mundial. E também tem uma outra publicação aí que vocês podem consultar, que eu tinha anotado aqui, que foi, tá aqui, o Guia de Gestão de Riscos para o Patrimônio Museológico, uma publicação do ICRON, em parceria com o Ibermuseus. Então, a gente tem as cartas patrimoniais, tem recomendações, hoje já existem exemplos aí de mapas de riscos, de estudos, né, planos de salvaguarda, recomendações que são feitas aí pelos pesquisadores e especialistas. O que falta é realmente colocar esses estudos em prática, né? Porque muita coisa poderia ser minimizada se nós colocássemos aí um plano de ação preventivo. Então, muitos dos riscos que nós sofremos, né, muitos dos danos, aliás, muitas das perdas que nós sofremos, é justamente por essa falta de uma política de prevenção, de antecipar aí possíveis riscos que venham sobrevir ao patrimônio. E aí a gente pode até pensar no caso aqui recente brasileiro das queimadas na Amazônia, que afeta aí biomas brasileiros, que são característicos da nossa cultura, e também toda uma forma de vida dos povos, das culturas indígenas. Então não é só o patrimônio material que ele é ameaçado e que ele sofre danos e perdas, mas as manifestações do patrimônio imaterial também acabam sendo muito prejudicadas, tanto por esses desastres, quanto pela negligência ou pela falta de conhecimento. Então, todas essas são formas aí de nós vivenciarmos perdas significativas na nossa cultura, não só na brasileira, mas também fora. Nós temos visto aí alguns países na África que têm sido bastante afetados. E, é claro, o exemplo clássico aí dos países que estão vivenciando conflitos armados, o terrorismo, o quanto eles têm sido afetados aí no seu patrimônio, nos seus legados patrimoniais. Como a professora já citou ali, né, já citou ali, né, a questão de conflitos armados, acho que dá pra gente entrar nessa questão, porque acaba, né, sendo um risco de desastre também, né, dentro do contexto de patrimônio. Assim, só fazendo uma breve introdução, a gente tem que imaginar o seguinte: quando nós temos guerras no mundo, né, grande parte dos países que estão em guerra, né, eles não respeitam patrimônio, né, eles não respeitam memória, eles não respeitam nada. O que eles querem, né? Eles querem destruir aquilo que descreve uma identidade, entende? Porque há historiadores, né, que colocam, né, que, por exemplo, quando ocorrem guerras, né, a ideia não é somente perda humana, né? A gente tem perda também de memória, tem perda, então, de identidade, entende? Então, assim, a gente acaba vendo, né, uma pilhagem
de estrondos, né, que era então de um patrimônio, que era uma construção, que era uma estátua, que era uma igreja, que era um museu, que era uma ponte. Então, assim, tudo isso ocasiona, né, são ocasionados então pelos conflitos armados que ocorrem hoje em dia no mundo, né? E isso está acontecendo muito, né, desde 2013 a gente percebe, né? Porque a gente já percebe, né, que o autoproclamado, né, Estado Islâmico, tá, o ISIS, né, tem vários nomes que ele acaba ganhando, né? E aí, então, o que vai acontecer? Ele tem feito o quê? Ele tem, então, entrado nos países, né? E a primeira coisa que ele tem feito é destruir, então, o patrimônio, tá? E aí, dentro dessa questão, né, vai a minha pergunta, a minha tentativa de reflexão para a gente aqui, né? Dentro de uma guerra, professor, a gente vê uma guerra, vamos colocar uma guerra no Oriente Médio, né? A definição do patrimônio cultural, tá? Por que ela é tão, assim, aquele povo, né, aquelas pessoas que estão guerreando, por que eles tendem, literalmente, né, a destruir o patrimônio? Porque eles sabem que eles vão destruir a identidade, beleza. Mas por que, literalmente, aquele prédio, né? Por que aquela igreja, né? Qual que é o motivo? Porque, assim, a maioria das vezes o patrimônio, eles estão em patrimônio que são de valores religiosos. Então, assim, eu gostaria que você comentasse um pouquinho por que tem essa necessidade, qual que é o objetivo deles nesse contexto. Não, a gente percebe bem isso mesmo, né? Um ataque aí à identidade. É uma forma de você aniquilar uma cultura, e a gente pode perceber isso até em algumas ações anteriores aí, desde o tempo dos exércitos de Napoleão, que eles tinham essa prática quando eles invadiam os outros países, eles traziam com eles as relíquias que hoje se encontram em muitos dos museus da França, justamente com a justificativa de contar a história agora dos vencidos, né? Então, é uma forma de você aí marcar a história por meio de uma ação danosa, lesiva ao patrimônio. Muito embora isso já... Processo, prof. Oi? Como é que a gente chama esse processo, né? Porque a senhora citou, né? É contar a história dos vencidos. Como é que a gente pode chamar isso dentro da questão de patrimônio? Olha, seria um ato mesmo de dano, de lesão ao patrimônio para aniquilar essas memórias, né? Então a gente percebe, inclusive, que isso foi percebido durante as guerras mundiais, e o surgimento dos órgãos internacionais aí da Unesco foi numa tentativa de um acordo de cavalheiros, né? De que durante esses conflitos armados isso não acontecesse, mas, infelizmente, o Estado Islâmico, no caso que a gente está aqui citando, não tem um respeito a esse tipo de acordo. E se nós observarmos dos 80 sítios mundiais que são reconhecidos pela Unesco, 17 estão na região árabe. Então, ali é uma região bastante significativa para a cultura mundial. Então, todos nós somos afetados de alguma maneira quando há uma perda, quando há um dano nesses bens que remetem aí à história mundial, né? Então, bens ali de muitos anos. E aí, a partir disso, a gente também pode entrar na questão do que a gente chama de desterritorialização, né? Que a gente tem que falar aí bem devagar, que é para poder dar conta aí dessa palavra, né? Gigantesca, de palavrão. Gigantesca aí, né? Que é justamente essa mudança, né? Esses processos coloniais, essas invasões agressivas aí, esses espólios, esse tráfico, essas formas de aquisição ilícita, onde os bens patrimoniais eles são levados para outros países, ou até mesmo dentro do próprio país, quando nós vemos as culturas indígenas que são saqueadas nos seus bens para constituir aí alguns museus, e vários bens de alguns países muito característicos, como o Egito, que estão seus bens fora, né, do Egito. Então, e mais perto aqui de nós, né, nós temos o caso dos países Mesoamérica aí, que
praticamente todos os seus legados da cultura maia, azteca, inca, enfim, da cultura mesoamérica, se encontram nos Estados Unidos. Esses bens hoje não estão mais no México, Guatemala, enfim. Então, esse processo de mudança também é um ato extremamente lesivo. Hoje existem aí essas discussões que pensam a partir da ideia de repatriação, quando é de um país para o outro, ou também de restituição, quando é dentro do mesmo país, mas são processos muito complexos, que geram muitas discussões. Alguns casos têm sido levados realmente a termo, mas na sua grande maioria as discussões aí permanecem com muitas dificuldades de serem solucionadas de fato. É uma ideia, né, que assim, por exemplo, eu vou ser bem sincero, né, o contexto que você falou ali, por exemplo, assim, ó, de objetos que pertencem a outros países, né, estarem em outros países, ou seja, objetos estarem fora de casa, eu percebi muito isso no Egito agora, porque assim, nós temos muitos objetos que estão lá no Museu Nacional que não pertencem ao Museu Nacional. Entende? Que é o, por exemplo, que está em prol de Cairo, né? Por exemplo, assim, isso dentro do próprio país acontece. Por exemplo, sim, tem objetos ali que não são de Cairo, que são, por exemplo, de Saqqara, né? Que são, por exemplo, de Mênfis, que são, por exemplo, de Luxor, de Karnak, né? Então, assim, no próprio país acontece isso, tá? Esse processo de desterritorialização. Aceitei agora. Então, assim, dentro disso, a gente consegue perceber isso, né? Então, a gente tenta chegar a um consenso que até então torna-se muito difícil, porque o alto escalão, né, gente, os governadores, né, os grandes presidentes, os grandes chefes, os líderes de Estado, né, eles literalmente não têm essa preocupação tão a favor, né? Eu lembro que no aeroporto do Líbano, que eu estava quando eu fui esse ano e ano passado lá no próprio museu tem assim escrito, né? Vamos fazer com que os objetos fiquem no próprio país. Entende? Então, assim, aquela ideia, né, de não deixar sair, né? De não ter um contexto, isso está acontecendo. Então, eu imagino, né? Não sei se a prof tem a mesma ideia que eu. Está começando um processo de reflexão de que os países querem que os objetos retornem, tá? Para que então que possa preservar a identidade. Estou correto ao pensar isso, prof? Sim, hoje existem, né, leis na maioria dos países que impedem a saída dos bens. No caso brasileiro, todo bem arqueológico ele pertence ao Estado, não pode sair. Outros bens artísticos, eles saem e têm que retornar quando eles pertencem ao poder público. Mas isso é um pensamento recente, que não impediu ações anteriores aí de espoliação, de tráfico. O tráfico é muito forte ainda, né? Então, muitas obras saem de maneira ilegítima e isso gera nas comunidades aí essa sensação de como vivenciar a sua cultura longe dos seus bens, longe dos seus artefatos mais significativos e muitas vezes mais representativos. Então, essa é uma discussão que é bastante recente, assim, atual. Aí, desde a década de 80, a gente tem visto aí processos, né, e discussões e os países requerendo novamente os seus bens. Obviamente que há uma necessidade de que, ao fazer esses processos de transferência, os países tenham as devidas condições de preservar esses bens, que essa é justamente a alegação dos grandes países, né? De que eles estão preservando aquilo que nos seus países de origem não seria preservado. Mas se houver uma discussão, uma mentalidade de democratização e do direito à cultura, nada mais justo do que esses países que são detentores de saberes, de conhecimentos de preservação, de recursos, que eles possam, como foi até o caso aqui na minha tese de doutorado, eu estudei do Museu Reina Sofia, com um acervo do México, onde eles se propuseram, então, a fazer toda a gestão do acervo, que o Museu do México não tinha os recursos necessários,
era um acervo artístico de um grupo de artistas, e eles se prontificaram, então, o Museu Reina Sofia, fazer toda essa gestão e ficar com cópias, tá? E devolver os originais para o museu no México. Então, assim, se houver de forma legítima e ética uma preocupação dos grandes países realmente com a cultura mesmo, de fato, eles deveriam dar os braços aí para os países que têm menos condições e ajudá-los para que eles possam ter condições de abrigar os seus bens, né? Ter condições de fruir dos seus bens. Deixa eu só comentar uma coisa com a prof, porque aí todo mundo vai... Isso é uma coisa que eu não comentei ainda, né? Eu nem falei sobre isso, nem deu tempo de falar, né? Quando eu estava ali lá no Egito, né? Eu fui, assim, em todos os lugares históricos que eu podia, eu fui. Né? Então, assim, eu posso dizer que eu conheci o Egito de cabo a rabo, né? Norte, sul, leste, oeste, histórico. Então, assim, prof, você precisava ver o desapego, descaso, tá? Que eles têm com as obras, com os objetos. Porque, assim, assim, por exemplo, né? Eu perguntei se podia, né, escalar a pirâmide, né? Uma pirâmide pode, as outras não podem. Mas as outras que não podiam, aí que as pessoas iam. Então, assim, parece que as pessoas... Isso é turista, né? Turista é uma coisa que, às vezes, atrapalha o patrimônio, né? Mas, assim, por exemplo, o descaso, eu vi, assim, ó, no Museu Nacional, né? Que eles estão mudando, né? O Museu Nacional do Egito, né? Eles estão saindo de onde eles estão construindo um novo, né? Que ia inaugurar esse ano ainda, né? Agora no meio do ano. Agora só ano que vem, né? Então, assim, por exemplo, eles deixam as obras, né? No sol, na chuva. Então, assim, o descaso é muito grande. A proteção com os objetos, né? E isso, assim, por exemplo, e nós historiadores, né? Pessoas que têm a sensibilidade para com o patrimônio, a gente percebe que o descaso é muito grande. Então, assim, chega até a doer, né? A gente perceber aquilo ali. Então, assim, por exemplo, eu vi isso naqueles objetos, né? Então, assim, por exemplo, você vê, vamos dizer assim, né? Você vê uma tumba de um faraó, que foi o caso do Tutankhamon que eu vi, né? As pessoas não cuidam nem da tumba do faraó, né? E é um personagem muito importante para a história. Então, assim, por exemplo, eles não tinham nem cuidado com isso. E aí chega, né, a gente perceber que, assim, por exemplo, as pessoas não têm nem a mentalidade, né, nem o pensamento que é o seguinte, eu tenho que proteger o patrimônio, né? E aí o que me remete a um contexto que eu lembro até hoje, né, na faculdade, que eu li um texto que falava, né, do porquê que era importante a gente preservar o patrimônio, mas da onde surgiu, onde originou, né, essa necessidade. E a gente percebe que isso, né, tem sua origem lá na Revolução Francesa, que depois da Revolução, né, teve sim uma destruição muito grande dos patrimônios, né, dos prédios, e aí o próprio governo, né, colocou que era necessário, então, preservar o patrimônio, né? E aí eu gostaria que a senhora comentasse um pouco sobre esse cenário pós-Revolução Francesa, né? De por que ali que nasceu, né? Por que foi tão importante, assim, preservar? Porque será que eles estavam construindo um novo país, uma nova ideia? Entende? Eu gostaria que a senhora comentasse um pouco sobre isso, prof. Então, o que a gente percebe aí é justamente esse momento de constituição dos Estados Nacionais. E essa necessidade, então, de criar uma identidade própria que diferenciasse dos outros países e desse esse senso de pertencimento. Como fazer, então, essa população, essa comunidade, trabalhar, pagar impostos e defender, né? Eu sou aí francês, né? Eu sou inglês. O que me distingue? O que me faz, né? Então, esse patrimônio é uma construção. E é por isso que a gente vê esses reflexos e tem essa discussão forte da relação entre turismo e cultura. O turista, ele não tem muito esse senso, né? Porque ele está ali muitas vezes a passeio. Alguns, é claro, existe o turista especializado, que é esse que tem uma formação e que ele vai com uma preocupação com a preservação. E existe aquele turista que está mais ali por curiosidade e que não tem, às vezes, tanto conhecimento do valor e da importância desses bens. E se nós formos observar
diferentemente do seu caso, que não conseguiu chegar a ir ao Museu Nacional, né? Eu sou gaúcha. Quando cheguei aqui, um dos primeiros museus que eu visitei, eu fui ao Rio de Janeiro, cheguei a visitar o Museu Nacional. E me chamou bastante... me chamou bastante atenção. Tá? Então, assim, ó, ficamos assim, ó, tete, ó, quase. Tete a tete. Então, assim, a gente pode perceber, quando eu estive no Museu Nacional, que o museu estava já bastante desgastado. As vitrines velhinhas, né, a infraestrutura deficitária em questões de segurança, discografia, bastante desgastada. Então, um museu da qualidade do Museu Nacional, que era um museu bastante representativo, um dos maiores acervos que o país tinha, se encontrava nessas condições. E aí você menciona aí o caso do Egito também, né, acervos reconhecidos mundialmente e que também se encontram negligenciados na sua preservação, né? Então, isso é um caso que a gente observa em vários lugares. A Catedral de Notre Dame, em Paris, pegou fogo, né? Então, a gente vê mesmo em grandes países que têm já uma preocupação maior e uma infraestrutura maior, a gente ainda observa também alguns casos aí de repente, uma negligência, uma falta de um cuidado nessa preservação. Inclusive porque a França também passou por uma crise econômica bastante significativa nos últimos anos, né? E a questão da cultura é sempre o primeiro ponto que se ressente nessas crises econômicas, né? Infelizmente, é o que se observa. Mas é uma questão que a gente tem que observar bem, né, prof? Porque, assim, às vezes, quando ocorre um desastre desse, né, uma destruição, eles sempre tendem, né, a colocar a culpa onde? A economia tá triste, né, tá horrível, né? Mas peraí, a economia sempre teve ruim, então quer dizer que o museu pode deixar lá ele cair aos pedaços, né? E aí a gente pode perceber. Aí vem uma pergunta que eu queria fazer para a senhora, né? O que você acha, prof, da privatização de museus? Então, a gente tem vivenciado algumas experiências dessas no país. Hoje, a boa parte dos museus brasileiros, eles estão na mão do poder público, né? Seja dos federais, estaduais e municipais. Os museus municipais são os que mais se ressentem com a falta de recursos e infraestrutura. Geralmente os museuzinhos da cidade, que têm uma importância muito significativa, porque são aqueles que estão diretamente ligados às comunidades e que têm esse potencial aí de lidar com a história local, com as memórias afetivas da comunidade. Esses são os que estão mais carentes aí de recursos. Nós temos bons museus estaduais, principalmente em estados que vivenciam uma realidade mais favorável, como o estado de São Paulo, bons museus no Rio de Janeiro, bons museus em Curitiba, mas aí a gente tem visto essa ideia aí de parcerias público-privadas, né? Onde há uma ação do poder público em parceria com a iniciativa privada. Nós vemos alguns museus nas mãos de grandes corporações, como nós temos a Vale, ou instituições culturais, como o CCB, os bancos aí em geral têm os seus institutos culturais que eles mantêm com as próprias verbas que eles destinariam, seria a famosa lei Rouanet, né? Então, as mesmas verbas que eles teriam que destinar em impostos, eles preferem reverter e manter institutos culturais. E, em geral, essas são as instituições que mais têm sido bem-sucedidas. Nós temos aqui, no caso, eu frequento bastante as exposições do Centro Cultural Banco do Brasil em São Paulo, excelentes exposições. Eles também promovem, né, aí outros, o Itaú Cultural prefere também patrocinar. O Bradesco é um dos bons patrocinadores aí. O Bradesco ele não tem o seu próprio Instituto Cultural, mas ele patrocina grandes exposições, eventos e museus já consagrados.
E realmente hoje a gente tem que pensar a cultura como já estava nas cartas patrimoniais de alguns das décadas de 80, como a Carta de Veneza aconselhava, que tem que ser algo em parceria, né? Não existe uma possibilidade do governo, do poder público se responsabilizar sozinho pela preservação do patrimônio. Então precisa haver o poder público com a iniciativa privada, com as comunidades, com as universidades, todos de mãos dadas para que isso realmente funcione, né? Assim, como o nosso tempo ele é um pouco mais curtinho, né? A gente precisa aí começar, a gente precisa fechar a nossa ideia. Eu queria que a senhora, para a gente fechar aqui, prof, queria que você então deixasse uma ideia para a gente do porquê que a gente precisa preservar o patrimônio histórico, né? Por que a gente precisa preservar o patrimônio cultural? Por que é importante para nós, indivíduos sociais, ter então esse prédio, essa cadeira, esse museu, para então a gente ter então a nossa identidade? Olha, porque são nos bens que nós reconhecemos quem nós somos e aquilo que é importante e relevante para nós. O que nós precisamos é de que as populações estejam mais inseridas nas decisões do que é o seu patrimônio, de como elas se reconhecem, e que haja um maior envolvimento, então, de todos os atores envolvidos nesse processo, isso com toda certeza. Se nós tivermos aí, hoje nós já temos vários profissionais, nós temos museólogos, conservadores, biblioteconomistas, né? Então, bibliotecários, aliás, então, historiadores, infelizmente a profissão aí não foi reconhecida, né? Há alguns dias aí. Mas nós temos aí restauradores, enfim, uma gama já bastante segura de profissionais, arquitetos, historiadores, artistas, arqueólogos. Todas as profissões, no caso brasileiro, estão contempladas aí em nível superior. O que é necessário que esses profissionais estejam mais nas instituições por meio de serem contratados mesmos, né? Concursos públicos aí nos museus públicos e nos museus privados sejam contratados para que eles possam prestar os serviços para os quais eles dominam e têm conhecimento, e para que eles são profissionais capacitados justamente para o envolvimento dessa comunidade, né? Como gerir tudo isso e aproximar a comunidade desse acervo. E com isso nós vamos apenas ganhar, né? Nosso tempo é curtinho, mas a gente pode continuar esse assunto. Se o pessoal aí está gostando, curtindo, né? Podem deixar sugestões aí para nós de outros temas que vocês queiram que a gente fale, que a gente volta, tá? Se vocês quiserem. Com certeza. Você sabe, né? Por mim, eu fico toda, né? Para mim, não tem empecilho nenhum. Então, assim, em nome do meu colégio, né, assim, do carinho enorme isso, né, uma grande mentora que eu tive na universidade, na facultação, certo? Pelo aceite do convite, né, e pode esperar que eu vou lhe convidar novamente para a gente conversar sobre outros processos, principalmente desse tema aqui, né, o Corona e os museus.